Eu me deparei com uma crítica feita a Ellen White por parte de alguns críticos que não sabem ler devidamente um texto no seu contexto, alegando que Ellen White profetizou a segunda vinda de Cristo. E eles alegam esta acusação tendo como base uma frase isolada dela no livro Primeiros Escritos, página 15. Eu vou ler para você o Primeiros Escritos, página 15, e diz assim: Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Cristo. Então, o indivíduo lê essas duas linhas e ele chega à conclusão de que Ellen White profetizou a volta de Cristo. Uma leitura contextual prova que essa interpretação dos críticos é uma baita de uma mentira. É uma mentira por quê? Primeiro, do ponto de vista, inclusive acadêmico, você interpretar o pensamento de um autor lendo duas linhas, o indivíduo precisa rever os seus estudos e até para que a universidade onde ele estudou não tenha vergonha dele, né? Porque o indivíduo ler duas linhas e concluir algo sobre o pensamento de um autor é uma coisa muito complicada. Segundo ponto, se você continua a leitura das duas linhas, além das duas linhas, você vê em que contexto ela disse que ouviram a voz o dia e a hora da volta de Cristo. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e o nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Em todo esse contexto, ela está falando do momento da perseguição, da grande tribulação. Ela menciona aqui os 144 mil, que são mencionados lá na grande tribulação, em Apocalipse 7, 3 a 10, e ela menciona os ímpios. Então é num momento de perseguição dos ímpios contra os cristãos que, para confortar aqueles 144 mil, que representa a totalidade de justos vivos por ocasião da volta de Cristo, é que anuncia-se o dia e a hora da volta de Cristo, para confortar aqueles santos que estavam sendo perseguidos. Além desse contexto, você pode ir para a página 285 e perceber que a mentira dos críticos é mais descarada ainda, né? Na página 285, no contexto, ela fala assim, ó: o céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção. As montanhas tremiam como vara ao vento, e lançavam por todos os lados pedras anfractuosas. O mar fervia como uma panela, e lançava pedras sobre a terra. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. Veja, é no contexto do livramento dos santos após a grande tribulação. E que Ellen White nunca soube o dia e a hora da volta de Cristo, ou seja, ela ouviu naquela visão que Deus daria essa revelação pouco antes da volta de Cristo, no momento de grande tribulação para confortar os salvos. Ela não disse que ela ficou sabendo o dia e a hora da volta de Cristo. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 75 e 76, ela foi muito clara em dizer, ó: não tenho o mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Cenas de tal emoção, solene interesse, passaram por mim, de maneira que linguagem alguma é capaz de descrever. Foi tudo viva realidade para mim. Ela estava numa visão profética. E ela mesma disse que o conhecimento da volta de Jesus não foi preservado a ela. Então, meu irmão, se você tem algum livro que faça essa acusação, saiba que o autor, infelizmente, leu só duas linhas e, com certeza, envergonha a universidade dele, porque, com certeza, os professores dele não ensinaram ele a analisar o pensamento de um autor lendo apenas duas linhas.
que você não faça essa mesma coisa, amigo telespectador e ouvinte. Que você ignore esses críticos que pouco conhecem sobre o adventismo.